Boa noite. O meu nome é Júnior. Tenho 30 anos de idade e moro na cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco. Durante o período carnavalesco, os habitantes da cidade costumam viajar em direção ao litoral. Entretanto, eu prefiro fazer ao contrário e ir para o sertão paraibano, mais precisamente para a cidade de Monteiro, que fica no Cariri paraibano. Sempre viajo com a minha esposa Juliane e com as minhas filhas que são gêmeas, Ana Clara e Ana Júlia, para repor as energias e assim poder voltar para o cotidiano renovado. No sábado de Zé Pereira, cheguei a Monteiro e passei o dia de sábado na casa dos parentes que tenho na cidade. No início da noite, peguei a chave da casa que pertencia aos meus avós, que moravam na zona rural da cidade, e fui para lá passar o restante do período de carnaval. O sítio ficava a mais ou menos 1 hora da cidade. Era bem isolado. O sinal de internet de linha telefônica não existiam por lá, mas o contato extremo com a natureza e com o ar do sertão fazia esse isolamento valer a pena. E ao chegar na casa dos meus avós, eu e a minha esposa arrumamos e limpamos a casa, descarregamos as malas e cozinhamos algo para comer. Após a janta, as minhas filhas caíram no sono e a minha esposa também decidiu dormir, pois estava muito exausta. Eu decidi ficar acordado mais um pouco, observando o ar do sertão, fumando um cigarro e escutando algumas músicas do Zé Ramalho. Quando o relógio estava batendo 11 horas da noite, eu senti um vento gélido e tive a sensação que algo estava se mexendo no meio dos matos. Busquei ignorar, pois eu achava que era coisa da minha cabeça. Então continuei escutando música e contemplando o luar sertanejo. Entretanto, cerca de 10 minutos depois, o som do meu carro se desligou e novamente senti o vento gélido e tive novamente a sensação que estava sendo observado, mesmo na época que eu era ateu. Eu me assustei e decidi entrar para dentro da minha casa para tentar dormir um pouco. No outro dia, não contei nada para minha esposa, pois eu não queria assustar as meninas e nem deixar a minha esposa apreensiva. Então eu decidi esquecer os estranhos acontecimentos da noite anterior. Na noite de domingo, eu e Juliene colocamos as meninas para dormir e decidimos ficar a sós, no terreiro do sítio. Ficamos conversando e observando a lua e bebendo um bom vinho. Era um momento íntimo que não tínhamos com tanta frequência, pois ser pai de gêmeas consumia muitas nossas energias e o nosso tempo de maneira absurda. Depois de um longo tempo bebendo vinho, fui ao banheiro e deixei a minha esposa no terreiro. Passei no quarto para olhar as meninas e elas estavam dormindo. Então fui até o banheiro. Quando eu cheguei lá, eu senti um vento gélido entrando pela janela. E quando eu olhei pelo basculhante, eu vi uma silhueta feminina nos matos que ficava ao fundo do banheiro. Eu ignorei, pois eu pensei que fosse a minha esposa que estava passeando pelo ambiente. E ao voltar para o terreiro da casa, eu perguntei o que ela estava fazendo no fundo da casa. Então ela franziu a testa e disse que não havia ido lá e que tinha ficado por ali mesmo. Então me veio logo um arrepio. Eu disse a ela que eu havia visto uma silhueta feminina na noite anterior e que eu havia sentido uma sensação muito estranha. A minha esposa me abraçou e disse que eu deveria estar muito cansado. Então decidimos entrar para casa para tentar dormir, mas eu não conseguia dormir direito. Já na segunda-feira, fomos passear pelo mato para pegar ambu, fruta bastante tradicional aqui no sertão nordestino.
No caminho, eu tive a felicidade de encontrar o meu compadre chamado Babá. Conversamos sobre a vida e como estavam as coisas pela redondeza. Já na segunda-feira, fomos passear pelo mato para pegar umbu, fruta bastante tradicional aqui no sertão nordestino. No caminho, eu tive a felicidade de encontrar com meu compadre chamado Babá. Conversamos sobre a vida e como estavam as coisas pela redondeza. Ele nos relatou que alguns meses atrás uma jovem havia sido morta no entorno da casa onde eu e a minha família nos encontrávamos, pois o compadre tratou logo de nos acalmar, dizendo que a polícia já havia capturado os criminosos. Decidi não comentar com meu compadre as visões que eu andava tendo, pois eu iria ser taxado como louco. Pouco tempo depois de conversa, decidimos voltar para casa e durante a noite decidi sair para visitar a família do meu compadre. Chegando lá, começamos a conversar e logo as gêmeas caíram no sono, pois como a casa era perto, daria para eu ir a pé. Então a minha esposa se foi e ficou somente eu e o meu compadre em frente ao alpendre da casa dele. Quando beirava 1h da manhã, falei para o meu compadre que eu iria embora por conta da hora. Ele se ofereceu a me acompanhar, mas eu neguei, pois eu sabia que ele também estava cansado. Então ele me emprestou uma lanterna para iluminar o caminho de terra. Eu acabei aceitando e me dirigi a caminho do sítio. Era relativamente perto, uns 15 minutos de caminhada. No percurso, era um silêncio assustador. Só se ouvia o som dos grilos e do sapo. Além da minha lanterna, a única luz vista eram das estrelas e de pequenos pontos que indicavam as casinhas sertanejas em meio aos matos. Próximo ao sítio, comecei a sentir novamente aquele vento gélido. Eu já estava começando a ficar assustado e continuei caminhando. Foi quando de repente comecei a escutar sussurros femininos vindo do mato. Eu me arrepiei todo e acelerei os passos. Parecia que os sussurros aumentavam na medida em que eu me aproximava de casa. Eu já estava bastante aterrorizado. Quando cheguei próximo da cerca do sítio, eu vi mais à frente uma moça com uma roupa rasgada e com as mãos no rosto, atravessando a estrada de terra. Ela não me observou. As suas mãos escondiam seu rosto. Ela sussurrava pequenos lamentos e chorava muito. Eu não consegui conter o meu medo e, de maneira desesperada, me joguei por entre a cerca para dentro do terreno do sítio e acabei me rasgando e me machucando por conta do arame farpado. Mas mesmo assim, consegui entrar em casa e chamar a minha esposa. Eu relatei o ocorrido e ficamos bem assustados. Ela ficou me abraçando por um bom tempo, pois eu não conseguia dormir naquela noite por conta do choro daquela moça que ainda ficava na minha cabeça. E uma sensação de medo e tristeza me atravessava. Então, após o medo, me lembrei do caso de assassinato da jovem que tinha acontecido próximo à casa no qual nós estávamos. Logo associei aquela figura da jovem que tinha tido a sua vida ceifada de maneira tão brutal. No outro dia, decidi contar o relato ao meu compadre, pois ele não duvidou e me chamou para ir ao local onde o corpo da jovem havia sido achado. Chegando lá, fui acometido por uma situação profunda de tristeza, no qual eu nunca tinha sentido antes. Eu só queria chorar, mesmo sendo ateu naquela época. Então eu acendi uma vela e o meu compadre também. Então decidi ir embora antes do anoitecer. O meu compadre também achou melhor, pois aquela situação poderia chegar até as minhas filhas. E no período da tarde eu fui embora para a cidade, mas eu nunca esqueci o que eu havia vivenciado naquela noite.
Hoje em dia, eu não sou mais adepto do ateísmo. Eu me tornei católico. Há coisas que sempre irão nos perseguir até o dia da nossa partida. Há coisas que nunca iremos conseguir explicar ou compreender. Muito obrigado e tenham uma ótima noite.